últimas pessoas, um dos últimos baluartes a defender o frevo, porque realmente as emissoras de rádio de Recife deviam apoiar o frevo e não tocar apenas na semana de carnaval. É o que está acontecendo. E quando toca os sucessos antigos, quando as músicas novas ainda são gravadas para o nosso carnaval. Chegamos ao final de mais uma audição do programa Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta, neste horário. Em todas as épocas do ano ouve-se música popular brasileira, e frevo é música popular brasileira. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. Horas e 29 minutos. Universitário. Oi, pessoal, aqui é Valmir Chagas, o Velho Mangaba, e venho convidar a todos para o meu espetáculo solo, Saudosear, Noite Insone de um Palhaço, música, humor e poesia. Todas as sextas e sábados, sempre às 19 horas, no Teatro Arraial, na Rua da Aurora. Venha e traga toda a sua família. Ingressos antecipados 991688753. Apoio Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e está começando agora o programa Fora da Curva, que esta semana faz um especial, um balanço do governo Temer. Qual o tamanho do prejuízo? E vai ser reprisado na próxima semana. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. E também participar pelas redes sociais. Muitas foram as mudanças na área da educação no governo Temer. A começar pela Emenda Constitucional 95, que ficou conhecida como a PEC da Morte, que limita os gastos por 20 anos, passando pela reforma do ensino médio, depois pela autorização do ensino religioso na escola pública, até o corte de gastos na pesquisa e educação do ensino superior. Por isso, o programa de hoje pergunta: governo Temer, qual o tamanho do prejuízo? Os retrocessos na educação. No estúdio estamos com a professora de educação da UFPE, Janete Lins de Azevedo. Bom dia, Janete. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. E também estamos com o ex-reitor da UFPE no período de 2003 a 2011, professor Amaro Lins. Bom dia, Amaro. Bom dia, Paula. Bom dia, Janete, demais participantes do programa. Bom dia aos ouvintes. E também estamos com o jornalista Laércio Portela, nosso parceiro da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Ouvintes, internautas também que nos veem, nos acompanham aí pelo Facebook. Janete, por onde a gente deve começar, né, a análise desse contexto aí da educação no governo Temer? Olha, eu gostaria de chamar a atenção para a seguinte questão. O golpe, inclusive o golpe na educação, que é o nosso tema de hoje, ele não se restringe à sociedade brasileira. Ele encontra nexo com as mudanças no processo de acumulação do capital em escala planetária, que tem impingido uma nova forma de regulação social, inclusive regulação das políticas sociais e das políticas de educação
Muitas reformas ocorreram desde os anos 90, tentando ajustar a educação às necessidades do mercado nessa situação dos mercados globalizados. E a doutrina que informa essas reformas é a doutrina neoliberal, que começou mais fortemente a entrar no Brasil, inclusive na educação, nos governos de Fernando Henrique Cardoso. Então, muitas das medidas que a gente está vendo hoje, elas tiveram curso nos governos de Fernando Henrique Cardoso, diretamente articuladas à reforma administrativa do Estado. E eu chamaria atenção, por exemplo, a implantação das avaliações estandartizadas, o modelo de administração gerencial. O que é que você, para explicar ao ouvinte, o que é que você quer dizer com avaliação estandartizada? São as avaliações que ocorrem no Brasil por inteiro, de modo padronizado. Certo. Então, que todas as crianças e jovens de todos os rincões do país respondem aos mesmos testes, sem se considerar as especificidades das condições e, principalmente, sem se considerar os processos, só o produto final, como se fosse um produto realmente, como se fosse um produto de fábrica. Uhum. E, por exemplo, a tentativa de privatização das universidades públicas houve, e só foi barrada porque era forte o movimento social naquele momento. Então, hoje, tudo que está havendo em termos de mudança na educação pública tem a ver, não é, com essa orientação neoliberal, e claro que em cada país vai assumindo as especificidades da cultura, do momento. Para nós está se dando agora, voltando na forma do golpe que desviou os rumos da educação como um direito. Professor Amaro, como é que o senhor avalia esse contexto atual, essa conjuntura? Bem, a professora Janete já colocou muito bem a visão do governo que assumiu, uma visão neoliberal, tentando implementar políticas que já haviam sido derrotadas no passado, né? E o prejuízo para o país é muito grande em todas as áreas, quando nós vemos um governo ilegítimo que assumiu, né? Contando aí com os donos do poder de sempre, né? Com o poder econômico, contando fortemente com a mídia, né? Então, instalando praticamente uma ditadura na comunicação, né? Tornando mentiras como se elas fossem verdade, né? Então, veja, um governo que chega a ter 3%, né, de aprovação da população, mostra que a população, de fato, não acredita em tudo isso que está sendo feito. E, em relação à educação, nós percebemos que esse é o ponto central, porque a educação, ele é um elemento de transformação das pessoas e da sociedade, é um elemento de cidadania. Então, esse é um ponto que tem sido atacado, isso no mundo inteiro, né? Exatamente porque quando você ataca a educação, você destrói um projeto de país, um país que seja para todos. Então, o desmonte de um projeto que foi construído principalmente ao longo dos últimos anos, qual era a visão central desse sistema? É que a educação é um direito de todos, né? Então, por isso, a expansão da educação em todos os níveis, né? A qualificação dos docentes, a qualificação da escola. Um golpe mortal, eu achei, foi essa reforma do ensino médio que você colocou, não é? Por quê? Porque tirou aquilo que é a essência da educação. Você, quando tira filosofia, quando você tira artes, você está dizendo o quê? Que pobre não precisa ter acesso à filosofia, porque ele precisa ser formado para ir para o chão de fábrica. Para que ele vai querer saber questionar? Para que ele vai querer entender de música? Então, essa reforma
parece que não ficou claro muito para a população, mas é uma coisa tirana, é uma coisa mesquinha, porque tirou do papel formador da escola aquilo que lhe é essencial, que é educar para a cidadania. Então, todo esse processo que vai do início da creche até a pós-graduação das universidades, ele já trouxe prejuízos irreversíveis, porque um ano perdido você não vai recuperar depois, você vai atrasar o desenvolvimento do país. E qual é o papel das universidades, por exemplo, falando da educação superior? É formar cidadãos capacitados a transformar a realidade, a gerar desenvolvimento econômico, social, o cuidado com a natureza, né? O mundo que nós vamos deixar para as próximas gerações. Então, tudo isso não está sendo considerado nesse desmonte rápido que está havendo e que ainda é tempo de nós irmos contra essa maré. Isso. Vamos dar alguns dados atuais. O estagiário, o estudante de jornalismo Vitor Aguiar tem alguns dados sobre os cortes na educação. Bom dia a todos os participantes, todos os ouvintes. Bem, como em todos os debates dessa semana, na educação os cortes são diversos. Em fevereiro, Mendonça Filho anunciou um corte de 29% no investimento do principal programa de financiamento estudantil do país, o FIES. O teto global do programa caiu de 7 para 5 mil reais por mês, para cada estudante. O corte atingiu todos os novos contratos a partir desse ano. Em abril, o governo anunciou o contingenciamento de mais de 42 milhões de reais nas folhas ministeriais. Nisso, a pasta de educação sofreu o terceiro maior corte, de mais de 4 bilhões, cerca de 12%. Além disso, a PEC 241 de 2016, a famosa PEC do teto dos gastos públicos, ou como Paula já citou, a PEC da morte, afeta diretamente a educação brasileira. Segundo dados da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, anualmente cerca de 24 bilhões de reais deixariam de ser investidos em educação com a PEC. Essa redução se daria entre valores destinados à manutenção do desenvolvimento de ensino, MDE, e o Ministério da Educação, o MEC. O projeto também alterou a obrigatoriedade de investimento de 18% do faturamento de impostos na educação, passando o mínimo para o reajuste do investimento no ano anterior. Obrigada, Vitor. Laércio? Queria pegar um gancho aí dos dados que o Vitor trouxe e fazer uma pergunta para a professora e para o professor. Como é que vocês veem esse desfinanciamento do ensino público, até que ponto ele está associado aí a um processo de privatização, especialmente do ensino superior, né? A gente tem visto aí, os dados que o Vitor trouxe mostram isso, quer dizer, há um processo de redução de investimentos no ensino superior, né? Público, e até que ponto isso está associado a um processo aí de privatização desse ensino público, lembrando que nos últimos anos a gente tinha um cenário contrário, a gente teve aí as universidades chegando no interior, várias universidades chegando no interior, o ensino técnico também chegando no interior. Esse desfinanciamento estaria associado a esse processo de privatização, especialmente com a PEC 55, né, que impõe esse limite de gasto por 20 anos. Janete. Veja bem, antes de entrar na privatização do ensino superior, eu gostaria de chamar a atenção para o desrespeito ou descumprimento do Plano Nacional de Educação, que é um plano de Estado, não é? E que foi um plano que pensa, que propõe o que seria o futuro do país na educação, né, em termos da educação, e que foi um plano altamente discutido com a sociedade brasileira e com muitas propostas. É um plano que foi pactuado democraticamente com as várias tendências e propostas e que, por fim, foi sancionado pela presidente, então, sem vetos, e que tem metas e estratégias para até 2024, que vai da educação infantil até a pós-graduação. E a diminuição dos recursos, o corte dos recursos está ameaçando expansão da educação infantil, formação de professores, o próprio ensino médio, enfim,
está se deixando de cumprir, inclusive a questão do financiamento, com a venda do pré-sal, com a diminuição, com a recessão, uma recessão fabricada, inclusive, e intencionalmente feita, é isso que eu estou querendo dizer quando estou dizendo fabricada, que diminui o PIB e, portanto, os recursos para a educação, tal como previsto e outras medidas, não é, que realmente estão voltadas para a entrega dos serviços de educação para o mercado, não é? O relatório apresentado pelo Banco Mundial nesse mês de outubro traz informações, inclusive pouco precisas do ponto de vista da pesquisa científica, quando diz, por exemplo, que o gasto aluno nas universidades públicas é muito superior ao gasto das universidades privadas, confundindo gasto aluno com custo aluno. Ora, o gasto aluno nas universidades públicas inclui tudo aquilo que as universidades gastam com pesquisa, extensão, manutenção, etc. E o custo aluno é aquilo que se gasta diretamente com o ensino e a formação profissional do aluno, sem incluir esses outros elementos. Então, confunde dois conceitos para confundir realmente a opinião, para dizer que o custo do estudante das escolas públicas superiores é muito maior para justificar uma futura privatização, e com outros argumentos que o professor Mário certamente vai falar. Professor Mário. Bem, a questão é a seguinte, a questão é divisão do papel da educação. O que é educação? É um produto de mercado ou educação é um direito, não é? Nessa visão neoliberal, a educação é um produto de mercado, e isso tem dito claramente em vários documentos, inclusive o Banco Mundial coloca nesse último relatório exatamente a educação como um produto que está para disputa de mercado, né? Agora, o que é que nós verificamos? Ao longo dos últimos anos, a partir principalmente de 2005, 2006, quando começou esse processo de expansão da educação pública, houve uma reviravolta na questão da educação pública, particularmente na educação superior. Nós verificamos que até 2011 houve um desmonte das universidades, e a partir de 2005, 2006, houve o contrário, houve uma forte expansão das universidades públicas para locais longínquos, lá no meio da Amazônia, lá no interior do Brasil, né? Nos estados, por exemplo, do Norte e Nordeste. Vocês sabem que em vários estados só havia uma instituição pública, onde não dá lucro, o setor privado não queria ir. Então, o que foi que aconteceu? Essa expansão, ela permitiu, né, que os jovens que estavam abandonados fora da educação superior, eles tivessem condições de ter esse acesso. Por exemplo, no estado de Pernambuco, nós tivemos a Universidade Federal indo para Caruaru, Vitória de Santo Antão, a Rural indo lá para a Serra Talhada. Então, houve um processo realmente de expansão com inclusão, né? Inclusão desses jovens. Esse processo já dá resultados significativos em tão pouco tempo. E o que acontece? Com essa falta de financiamento que já está sendo implementado, não é? As universidades não vão ter condições de manter esses novos cursos, esses novos campi, não é? Mesmo os campos da capital, não é? Eles estão sofrendo muito. E quem é que sofre mais com isso? As pessoas que não têm um poder aquisitivo de pagar por uma universidade o preço que for, não é? Porque quem ganha meio salário mínimo ou um salário mínimo não vai ter condição de pagar nada a uma universidade. Então, esse
é o fator mais cruel, né, de todo esse conjunto de fatos novos que estão surgindo. Aí a pergunta, é um processo de privatização? Claro. Isso já aconteceu no passado, quando nós barramos nas universidades à custa de muita luta, tá certo? Muita mobilização social, era esse mesmo processo que estava sendo colocado, não é? Então, é privatização de que maneira? À medida que as universidades públicas não tenham condições de oferecer um ensino, uma pesquisa de boa qualidade, não é? Você vai perdendo aluno, vai perdendo quadros docentes, pesquisadores, servidores, não é? E eles estão atacando em todas as frentes. Por exemplo, o orçamento das universidades federais de custeio e capital, eles tiveram um corte de 20% no orçamento de 2017. Para esse ano, vão manter o mesmo orçamento. E para a capital, que é investimento, melhoria de sala de aula, construção, sabe qual foi a redução? 90%, pessoal. O orçamento das universidades para 2018 é 90% menor do que o orçamento de 2014, que não foi o maior orçamento, né? Então, o que é que você espera que aconteça, por exemplo, ao longo de 2018? As universidades, sem poder manter a sua infraestrutura, de um lado o governo já congelou o salário, né, de professores e servidores como um todo, está em estudo hoje uma mudança, tá certo, na remuneração dos servidores públicos como um todo, né? Então, há um esvaziamento. O que acontece? O financiamento das instituições... Vocês sabem que as instituições privadas, elas têm hoje metade do seu orçamento vindo do setor público. Uhum. É dinheiro público. Quando você fala FIES, as pessoas às vezes não imaginam que seja. É um mundo de dinheiro que está sendo investido nas instituições privadas para permitir o acesso dos jovens de baixa renda à universidade, né? Sem falar outros tipos de subsídio que existem, né? Materiais, as privadas católicas, né? Existem outros subsídios aí também, né? Olha, os financiamentos como um todo, né? Veja, o ProUni, por exemplo, pessoal, isso aí são recursos públicos que são investidos, né? Então, quando você fala na privatização, ela, de fato, já vem ocorrendo e ela vai ser incrementada agora, principalmente quando se retoma projetos antigos, né? Por exemplo, para cobrança de anuidade, aí diz assim, não, a cobrança é só para quem pode pagar. Pessoal, isso é um engodo, né? O que vai acontecer é que quem não puder pagar mensalidades elevadas não vai mais entrar como era no passado. Tá certo? As cidades do interior que hoje tem os campi das federais, infelizmente, é preciso dizer que isso vai acabar, porque não tem como se sustentar esse projeto, né? E as perspectivas em relação ao financiamento público, elas estão minguando. A PEC do teto dos gastos, o que significa na prática? Se você colocar, eu vi hoje esses dados aí do relatório do Banco Mundial, né? Se você colocar 4% de inflação e 2,3% de crescimento do PIB, isso vai significar em 10 anos uma economia de 5% do PIB, mas vai significar 25% de corte nos gastos públicos. Hoje, os recursos já são insuficientes. Quando você corta 25%, pessoal, isso é pura maldade. As pessoas vão ficar nem mais em fila de posto de saúde, porque não vai ter nem posto de saúde com um corte desse tamanho, né? Sim. E as escolas, do ensino fundamental, as creches, por exemplo, que era um projeto importante, que estava sendo ampliado, né? Tudo isso está sendo destruído num piscar de olhos. E o que nós temos agora é que arregaçar as mangas e evitar que realmente esse projeto seja implementado, porque realmente isso aí é a destruição do país dentro dessa visão que vive quem pode, como disse lá o deputado, né? Vai para a universidade quem pode pagar, né? Então, é isso, esse programa está fazendo esse alerta e eu espero que as pessoas entendam que o momento é um momento de resistência e de luta.
Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute governo Temer, qual o tamanho do prejuízo, os retrocessos na educação, com a professora de educação da UFPE, Janete Lins de Azevedo, e o ex-reitor da UFPE, Amaro Lins, e o jornalista Laércio Portela. Sobre esse relatório do Banco Mundial, há uma forte reação de especialistas na educação, né? Eu vou chamar Nath Cruz com notícias da redação. Bom dia. O relatório do Banco Mundial, lançado no último dia 21, foi fortemente criticado por especialistas da área da educação, como o professor Ulisses da UFLA e o vice-reitor da UFF, Antônio Carlos, que aponta a disparidade existente entre o viés tomado pelo relatório e a realidade da educação no Brasil, apontando como maior erro técnico a falta de base teórica ao propor um conceito de eficiência que exigem dados que não existem no país. Janete, como é que você analisa essa questão do relatório do Banco Mundial em relação à área da educação? Olha, realmente, como está sendo analisado pelos especialistas, é um relatório que ele não tem um fundamento científico para determinadas afirmativas que estão sendo colocadas. Como, por exemplo, o relatório afirma que os professores da educação básica, eles são os mais bem pagos do país, são os mais bem pagos em relação a vários países da OCDE. Quando você pega as últimas tabelas divulgadas da OCDE e você compara, não há veracidade nesse tipo de afirmativa. Um outro dado que se coloca é a questão da relação quantidade de alunos por sala de aula e professor na educação básica, tanto nas primeiras séries do ensino fundamental, como nas últimas séries e como no ensino médio. Então, também dizendo que aqui nós temos muito poucos alunos por professor, diferente de outros países. E quando você vai analisar, realmente os dados divulgados pelo próprio Banco Mundial, inclusive, não mostram essa realidade. Então, me parece ser um documento altamente ideologizado, e a gente sabe que as agências internacionais, feito o Banco Mundial e outras, elas são porta-vozes do processo de globalização dos mercados, desse projeto neoliberal, e o impacto, por exemplo, de um relatório desse na imprensa brasileira, na mídia brasileira em geral, ele é muito grande para uma população que não é muito escolarizada como a população brasileira e que se informa através de certas mídias altamente controlada, que é capaz de fazer o que quiser com o imaginário nacional. Sim, pois é, falando de mídia, né, como é que vocês analisam as notícias da mídia empresarial, que é a principal fonte de notícia, né, da nossa população? Pegando o exemplo da mídia, a notícia de hoje, por exemplo, em relação ao Banco Mundial, não é? Um dos jornais de grande muito lido, né, no país inteiro, fez uma entrevista hoje com o diretor do Banco Mundial para a América Latina, para o Brasil. E ele diz lá uma mentira deslavada que permeia todo o relatório do Banco Mundial. O relatório do Banco Mundial, em vários momentos, disse: essa reforma é para proteger os mais pobres. Em vários capítulos ele fala isso. E hoje, nessa entrevista, lá no final, ele diz o seguinte: ele diz que na universidade pública é onde estudam os ricos, que os mais pobres representam só 20% dos estudantes das universidades federais e que 65% dos alunos estão entre os 10 mais ricos da população. Olha, isso é uma mentira, porque o relatório que foi divulgado na semana passada pela Associação Nacional dos Reitores, a ANDIFES, mostra claramente que nas universidades federais, mais de 50% dos estudantes têm renda bruta familiar, é o total dos rendimentos da família, inferior
a 2 salários mínimos. E 80% desses estudantes têm renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo. Então, isso é uma mentira deslavada, querendo, com notícias falsas, induzir as pessoas a achar que realmente é preciso cortar os investimentos na educação para o país poder ter um equilíbrio. Mais uma vez mostra que isso é uma inversão de resultado. E isso aí vai ser engordar ainda mais aqueles que já estão lucrando muito com a educação no país, não é? E tirar o mínimo que se dá hoje à população em geral. Então, a mídia é essa ditadura da mídia, não é? A grande mídia leva as pessoas, por exemplo, que a reforma da Previdência é para cortar privilégio, quando é uma injustiça. Os acordos que foram feitos pelos servidores públicos, por exemplo, desde o início, quando começaram a trabalhar, isso era um contrato e hoje está sendo descumprido, né? E está sendo descumprido pelo governo. Então, a mídia ela está levando as pessoas, né, induzindo a achar que as coisas vão melhorar porque está se cortando gasto público, se investe mal. É preciso entender. O que está se cortando é aquele dinheiro que traz qualidade de vida para as pessoas. Está se cortando na educação, que está qualificando as pessoas, permitindo que as pessoas sejam críticas, que as pessoas possam construir um futuro. Está se cortando na saúde, nas coisas básicas. Então, o papel da mídia, e aí onde vem o fora da curva, não é? Isso é fundamental para a existência de uma democracia. Sem uma mídia livre, sem uma mídia que não tenha esse viés, tá certo? Autoritário como tem hoje, nós não vamos a lugar nenhum. Nós estamos, então, hoje sob a ditadura da mídia. E é preciso, então, que a gente procure ter mais acesso a informações de qualidade, tá certo? A informações que não tenham esse viés ideológico neoliberal como está sendo colocado hoje. Eu queria até fazer uma complementação. Eu acho que o professor é muito feliz quando fala desse papel da mídia, porque, infelizmente, especialmente a grande mídia, a gente vê aí uma combinação de fatores, né, políticos, econômicos, para deslegitimar, na verdade, o ensino público, as universidades, né, e a mídia cumpre um papel muito importante. A gente volta àquele cenário que a gente tinha nos anos 90, quando os relatórios internacionais têm mais força e têm mais dimensão, porque você teve relatórios recentes, inclusive sobre a questão da desigualdade, tudo mais, realizado agora, lançado essa semana por instituições brasileiras, que foram completamente ignorados pela mídia, né? Enquanto os relatórios internacionais, de fundações internacionais, de bancos internacionais, voltam, como tinham nos anos 80 e nos anos 90, a ser um pilar aí de porta-voz dessas políticas liberais, neoliberais, como o professor e a professora estão falando. Tem um outro aspecto da mídia, a entrevista hoje com o coordenador da pesquisa do Banco Mundial é um exemplo disso, né? Vem você legitima algumas fontes e deslegitima outras, né? A gente sabe bem como a mídia tem tratado, por exemplo, os sindicatos, as associações de professores, os sindicatos, as associações dos reitores, né? Que tem um espaço muito reduzido, especialmente quando criticam esse movimento de privatização. Outro aspecto que eu acho importante a gente destacar na cobertura da mídia é que a mídia comumente faz uma cobertura voltada para aquela coisa que o professor estava falando de formar para o mercado e não formar para a cidadania, né? Poucas vezes há uma reflexão sobre os modelos de educação, né? Por exemplo, uma coisa que falta no relatório do Banco Mundial e falta recorrentemente na cobertura da mídia é discutir o grande modelo, considerar que o quadro que a gente estava vivendo hoje de inclusão nas universidades, no ensino público de um modo geral, estava aumentando bastante. Quer dizer, quando você aumentou as vagas e você abriu mais a porta, um sistema de cotas, por exemplo, você permitiu que as classes sociais que comumente, por exemplo, não participavam do ensino público superior começassem a entrar. E o quadro que o professor Mário falou aqui, ele foi mudando justamente por causa disso. E é bom a gente lembrar que o DEM, o partido do ministro Mendonça Filho, ministro da Educação, entrou no Supremo Tribunal Federal, perdeu no Supremo, contra as cotas, contra o processo de inclusão. E aí, para completar, a mídia cobre, não só, ela não cobre os grandes modelos, discutindo esse processo de inclusão social, como ela acaba legitimando a deslegitimação
do ensino público ao falar do sucateamento, o sucateamento provocado hoje pelas essas políticas liberais. E aí também tem uma coisa que é cobrir a educação só do ponto de vista de personagens. Você não discute o modelo, mas discutem personagens, sempre com aquele viés da meritocracia. Um caso particular no Estado, um outro caso particular. Os próprios programas de auditório do ex-presidenciável Luciano Huck, por exemplo, que trazia estudantes que tiveram notas altas em tal coisa, ou que vieram do interior e que conseguiram tirar uma nota alta no Enem e tal, como casos particulares, e não como fruto de um processo de inclusão que está acontecendo no Brasil, e discutir modelo. Então a gente discute o particular nos casos de sucesso, né? E um viés, e não discute a política, né? A mídia não discute a política. E quantos alunos nós tivemos na universidade nesse processo, né, de chegar para a gente, professora, eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer um curso superior. Meu pai é auxiliar de serviços gerais, ou minha mãe é porteiro de prédio, ou meu pai é porteiro de prédio. Quer dizer, jamais essa população teria acesso se não houvesse uma política pública para que desse acesso. E veja como a mídia, muito poucas vezes, a mídia, na verdade, trata isso como uma situação meritocrática individual. Poucas vezes associa isso na cobertura ao modelo. Um modelo maior de inclusão, de aumento de vagas, das cotas, né? Está muito pouco relacionado na mídia, né? Eu não posso quantificar, porque eu não fiz estudo sobre, mas a gente teve muitos alunos provenientes de famílias de Bolsa Família, entendeu? Que concluíram o curso. Quer dizer, que jamais licenciaturas, que jamais ia ter oportunidade. E hoje, o que está acontecendo, professora, eu não vim para aula porque eu não tenho dinheiro para pagar passagem. Sim, também já ouvi isso. Tem uma pergunta aqui do ouvinte Caio César. Como, de fato, enfrentar este rolo compressor de destruição à educação pública no país? E aí a gente vai indo para o encerramento do programa e fazendo essa reflexão, né? Diante desse diagnóstico tão forte, né? Tão destrutivo. Então, como a gente reagir, né, a essa situação? Janete. Olha, eu acho muito ruim o pessimismo, eu acho muito importante a utopia, as coisas não são estáticas, certo? Tudo tem o seu contrário, a realidade é dinâmica. E eu gostaria de falar sobre um fato que está acontecendo no campo da educação, que está, assim, movimentando o Brasil inteiro. O Plano Nacional de Educação prevê conferências municipais, estaduais e nacional de educação organizadas pelo Fórum Nacional da Educação. O Fórum também é uma instância de governo. Bem, e a cada 2 anos essas conferências e o Fórum para acompanhar o desenvolvimento do plano, examinar o cumprimento das metas e avaliar o monitoramento. Então, o nosso presidente destituiu as entidades de não interesse do fórum, certas entidades do campo da educação, tipo CNTE, as entidades críticas. E o movimento nacional criou o Fórum Nacional Popular de Educação, que está organizando a Conferência Nacional Popular de Educação por fora do governo, que vai acontecer em abril, em Belo Horizonte, e os municípios e vários municípios do Brasil fizeram conferência nesse período. Também os estados estão realizando até agora, dezembro. Eu não me esqueci de trazer os dados que seria interessante. Então, o campo da educação está se movendo com força e com reação assim à política. O campo da educação sempre foi organizado. Né? E tem assim instituições muito fortes. Uhum. É reação. Tem que reagir.
os movimentos sociais, a sociedade civil, nessa direção da organização. Não vejo outra. E aí agradeço então a participação da professora Janete Lins de Azevedo. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Esse programa é muito importante. A gente tem que levar adiante, forçar a universidade para dar todo o apoio, porque são dos poucos canais de mídia que realmente é plural. Obrigada. Professor Amaro, como é que a gente pode reagir? Como é que a sociedade pode, enfim, enfrentar essa situação? Primeiro eu gostaria de dizer, principalmente para os mais jovens, que não se desesperem, porque essa luta nós já enfrentamos no passado, não é? Entrei na universidade em 1978, né? E estava terminando ainda o mestrado em 80, já estava enfrentando a primeira greve exatamente para combater esse processo de privatização da educação e sucateamento das universidades, né? Então, é preciso estar muito mobilizado. Primeiro passo é vencer a barreira da comunicação, da informação, né? É preciso levar para as pessoas, dentro de todas as escolas, dentro das universidades, levar informação clara do que está acontecendo de uma maneira crítica. E, segundo, é muita mobilização. Muita mobilização, é preciso ocupar as ruas, pessoal. E vejam o exemplo de outros países quando passaram um processo. Nós temos que ir para a rua, ocupar, falar para as pessoas em público, nós estamos insatisfeitos, nós não vamos aceitar a imposição de um modelo tão exclusivista como esse, tá certo? Então, é a única maneira que nós temos de reagir, ocupar todos os espaços, sindicatos, associações, né? Dentro da conversa até no seu prédio, a conversa na mesa em casa. É preciso que a gente comece a discutir essas coisas. Nós estamos discutindo o nosso futuro, o futuro das gerações, então nós precisamos cuidar, né? Tudo que foi construído, principalmente na área de educação ao longo dos últimos anos, nós não podemos jogar fora, tá certo? De uma hora para outra, como está acontecendo. E eu acredito que nós podemos reverter esse quadro, nós iremos reverter esse quadro. Eu espero que o programa Fora da Curva possa ser reproduzido também, o seu modelo, em outras instituições, né? Para que nós possamos ampliar esses canais de comunicação com a população, dizendo as coisas como elas são, não inventando mentiras, né? Para que nós possamos implementar um projeto que o país não votou. Esse projeto está sendo implementado, ninguém teve a oportunidade de votar, né? Muito pelo contrário, ele foi reprovado anos atrás e continua sendo. Então, pessoal, vamos ocupar todos os espaços para que nós possamos construir um país diferente, um país inclusivo, onde todos possam viver como cidadãos de primeira classe. É isso aí, e obrigado pelo convite para participar desse programa. Eu que agradeço. Professor Amaro Lins, inclusive, falou da sua entrada em 1978 na universidade, e eu falo da sua saída. Ele se aposentou agora em 2018, deixando muita saudade, mas uma grande contribuição à universidade, a quem agradecemos imensamente o reitorado, né? Inclusive eu entrei em 2009, o senhor era reitor, né? Agradecemos sua presença e vamos continuar contando com sua colaboração para o programa Fora da Curva. Muito obrigada. Laércio? Não, só reforçar as palavras da professora, do professor Amaro também, e dizer da importância. Eu queria fazer uma citação própria aqui do próprio Fora da Curva. O papel do Fora da Curva, eu acho que é esse mesmo, né? A batalha da comunicação é uma batalha muito importante, né? Na educação, em vários outros segmentos aí, como essa semana a gente tem discutido em relação ao governo Temer. Isso que o professor falou agora, eu acho muito importante, né? Essa pauta que está sendo implementada, política, econômica, social no Brasil, não venceu a eleição em 2014, não foi aprovada pela população. A gente vai ter uma nova disputa em 2018, então discutir, ter visões diversas, disputar esse espaço narrativo é muito importante. O programa Fora da Curva faz parte dessa proposta, né? Porque é importante que os programas social, político, econômico sejam referendados efetivamente pela população. E para que a gente possa escolher melhor, é preciso estar bem informado, né? Eu acho que o papel do programa Fora da Curva é esse, de trazer informação crítica, uma visão mais apurada dos fatos, né? E remar contra a maré mesmo, né? Do pensamento único,
da escola sem partido, de tantas as questões, todos os viés aí que pedem que não se reflita, que não se pense de forma crítica, e o Fora da Curva é justamente o contrário disso tudo. É crítica e visão aprofundada dos fatos. Laércio Portela, jornalista da Marco Zero, muito obrigada pela parceria. Obrigado. Vamos lá. E vamos continuar nessa parceria aí com a Marco Zero Conteúdo. Vamos lá. Bom, vamos terminar o programa com o pensamento de Paulo Freire, que inclusive tem um nome que está sendo ameaçado de ser retirado como patrono da educação brasileira. Ele diz o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e sua construção. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Bom, a produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, nos trabalhos técnicos Chico Rocha. Chico, muito obrigada pela parceria, aqui representando o Núcleo de Rádio e TV Universitária. Nas redes sociais, nossos queridos alunos, estagiários do programa, Nath Cruz e Vitor Aguiar. Obrigada a vocês pela parceria, são voluntários e estamos conseguindo bolsas, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. Esta foi a edição do dia 29 de novembro de 2017 e amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir governo Temer, qual o balanço do prejuízo em relação às minorias. Toda esta série especial da semana sobre o balanço do governo Temer vai ser reprisada na próxima semana. A partir da próxima semana, então, o Fora da Curva vai entrar no intervalo de temporadas e vai reprisar as melhores edições para você. Mas não se preocupe, acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente está divulgando por lá muita informação que você não vê por aí. Então, acompanhe nas redes, nós estaremos sempre atualizando, fornecendo boas notícias, boas informações de qualidade para você. Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.